Agora, de olho em possíveis respostas para barreiras protecionistas de Donald Trump, o governo brasileiro está avaliando editar uma medida provisória. A ideia é criar instrumentos legais de retaliação comercial caso não ocorram avanços nas negociações com a Casa Branca. Quem chega para explicar esse assunto é o nosso diretor de jornalismo em Brasília, Daniel Hittner. Daniel, boa noite. Como é que o governo brasileiro está planejando viabilizar essa medida provisória? Boa noite, Márcio. Para a gente entender exatamente o que está em discussão no governo brasileiro, é preciso voltar a 2023. No início daquele ano, a Frente Parlamentar da Agropecuária formulou um texto que finalmente foi apresentado por um senador da oposição, Zequinha Marinho, do PL, criando um projeto de lei de reciprocidade ambiental. É preciso lembrar que naquela época a gente estava vivendo medidas consideradas protecionistas da União Europeia, que alegava que o crescimento do desmatamento em florestas tropicais, entre elas a Amazônia, teria que servir ali como um argumento para barrar alguns produtos no mercado europeu, como cacau, soja, milho, carnes, madeira. E ali o Brasil, acuado naquele momento, começou a planejar um projeto de lei de reciprocidade ambiental. Quem usasse esse tipo de argumento contra produtos brasileiros poderia ser retaliado da mesma forma, com base na mesma argumentação. Quem foi designada relatora para isso, Márcio, foi a senadora Tereza Cristina, ex-ministra da Agricultura, tem bastante experiência e traquejo no assunto e formulou um relatório, um projeto substitutivo, muito alinhado com o Itamaraty e com o Ministério de Indústria e Comércio. Nesse substitutivo, ela praticamente tira esse restante da frase ambiental e deixa o projeto como um PL da reciprocidade. Qualquer medida protecionista fora das normas internacionais de comércio aplicada sobre bens brasileiros poderá ser replicada da mesma forma pelo Brasil contra produtos daquele país. Produtos, serviços e patentes. Então, patentes de músicas, de filmes, de medicamentos, por exemplo, também podem ser afetadas. Aonde que entra a medida provisória nessa história? Esse projeto teve o relatório apresentado na sexta-feira, pré-carnaval agora, e ainda precisa passar pelo Senado, se tiver alguma modificação, também pela Câmara, e aí depois ser sancionado pelo presidente da República. O governo pensa em encurtar essa coisa toda e, para poder ter um elemento mais imediato de negociação com os Estados Unidos, simplesmente editar uma medida provisória mais ou menos com esse texto para aí sim ir fortalecido, digamos, para a negociação com o governo Trump. Mas isso é interessante, né, Daniel? Ainda na linha das negociações com os Estados Unidos, com o governo Trump, o Brasil cogita reduzir a tarifa de importação sobre o etanol norte-americano. Ou seja, você abriu a nossa conversa aqui falando de retaliação e agora estamos aceitando por um outro lado, é isso? Exatamente. Eu dei um cenário aqui, digamos, se as coisas derem errado, se a negociação não chegar a bom termo. Quais elementos o Brasil acha que tem para levar a negociação a bom termo? Bom, a gente viu aqui uma série de reduções de tarifas de importação agora, mas nenhuma impacta diretamente ali produtos de interesse dos Estados Unidos. Aos Estados Unidos interessa, sim, que o Brasil reduza a tarifa de importação sobre o etanol. Os Estados Unidos são competitivos no etanol de milho, não tão competitivos quanto nós, produtores de etanol de cana-de-açúcar, principalmente o Centro-Sul, interior de São Paulo. Mas o governo brasileiro considera, sim, a possibilidade de baixar a tarifa de importação do etanol, que atualmente está em 18%, e aí, segundo me disse aqui uma fonte em Brasília, é matar dois coelhos numa cajadada só. Você, ao mesmo tempo, indica para o governo Trump uma concessão comercial, pedindo outras coisas, obviamente, talvez que o Brasil não seja punido ali nas tarifas sobre aço, sobre alumínio, e por outro lado, como tem a mistura do etanol na gasolina hoje em 27%, podendo subir para 30%, segundo uma lei sancionada no ano passado, também você pode ter, com a oferta mais abundante de etanol importado no mercado brasileiro, uma redução dos preços e aí bate na bomba de combustíveis no consumidor final. Portanto, seria uma medida ali não tão, digamos, mal vista pelo governo brasileiro. Tem um preço político, porque os usineiros do Nordeste costumam ser menos competitivos do que aqueles do Centro-Sul e, portanto, mais sensíveis à concorrência dos Estados Unidos.